Bom dia! Vocês estão felizes? Quem está feliz com a chegada do nosso advento, uma das estações mais aguardadas do ano pela nossa comunidade. E hoje eu estou com a graça e a oportunidade e responsabilidade de iniciarmos essa estação, compartilhando a partir de Lucas. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Enquanto você vai encontrando, vamos aquietar o nosso coração, nos entregarmos diante do Senhor, crendo que Ele nos instrua nessa manhã. Senhor, Tu és bom. É a Sua bondade que atrai o Seu povo. Nesse início de ano litúrgico, nós voltamos a nossa atenção para o Senhor. Nós decidimos nessa manhã olhar para Cristo. Em meio às trevas, nós contemplamos a Sua luz. Fale a nós, te revela a nós, Senhor. Permita-nos te conhecer mais, conhecer os Teus caminhos, contemplar a Sua santidade e nos rendermos em devoção diante do Senhor. Que o Senhor seja glorificado no nosso meio. Amém. Amém? Lucas capítulo 2, nós estaremos lendo a partir do versículo 25. Como já introduzido, nós estamos nesse período chamado de Advento. O Advento, ele é a primeira estação do ano litúrgico. O ano litúrgico ele é diferente do ano habitual, do calendário habitual, porque ele organiza a nossa vida cristã, a partir dos fatos mais importantes da vida de Cristo. Então, a igreja cristã tem essa tradição de olhar ou de organizar a sua vida a partir da vida de Cristo. Então, o calendário litúrgico ele tem esse propósito de nos lembrarmos dos fatos mais importantes da vida de Jesus, que é o seu nascimento e morte com ressurreição, Natal e Páscoa. Além disso, existem também os períodos de preparação. Existe o Advento, que é onde inicia o ano litúrgico ele não começa com o ano habitual, ele começa hoje. Então, o calendário cristão começa hoje com o Advento, esse período de preparação para o Natal. E nós temos também a Quaresma, que é o período de preparação para a Páscoa. É por isso que você não se estranhe se a partir de meados de março, maio, abril do ano que vem, nós comemorarmos a Quaresma, tá? É algo que nós seguimos pautado no calendário litúrgico. Nossa igreja, ela utiliza desse momento para se retirar em jejum, em orações e nos prepararmos para Páscoa. Mas agora nós estamos no Advento. O Advento, ele consiste em 4 semanas. São 4 semanas de preparação, de lembrete da vida de Jesus, até que o Natal chegue. Então, o Advento ele tem temas. Cada semana ele tem um tema, como já dito anteriormente pela Mari: esperança, alegria, paz e amor. Hoje eu estarei falando sobre a primeira semana e o primeiro tema do Advento, que é a esperança. Então, se você quiser saber mais sobre o Advento, eu recomendo novamente que você se engaje nesse momento conosco como comunidade, a partir dos devocionais que a nossa igreja preparou. O time aí se dedicou bastante, quem já teve acesso, está um material pesado, eu fiquei meia hora baixando, cheio de ilustrações, fotos, textos da parte do Senhor, pela liderança da nossa igreja. Então, novamente, parabéns, Mari, com todo o time, que se dedicaram a esse trabalho incrível da parte do Senhor. E vamos utilizar disso para que nós possamos nos desenvolver espiritualmente como comunidade. Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 25. Quem achou, diga amém. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Esse homem ele era justo e piedoso e também esperava a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação especial da parte do Senhor, de que ele não morreria antes de ver o Cristo. Movido pelo Espírito, ele foi até o templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus, para fazer com ele aquilo que a lei mandava. Simeão tomou nos braços e louvou ao Senhor, dizendo: agora, pois, Senhor,
pode despedir em paz o seu servo, segundo a sua palavra, porque os meus olhos já viram a sua salvação, aquela que o Senhor preparou diante de todos os povos. O Senhor é luz para a revelação dos gentios, e Ele também é a glória do seu povo Israel. O pai e a mãe do menino estavam admirados com aquilo que ele dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe do menino: eis que esse menino está destinado tanto para a ruína, como também para a elevação de muitos em Israel, para ser alvo de contradição, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Havia ali também uma profetisa chamada Ana. Ela era filha de Fanuel, da tribo de Aser. Ela era bem idosa, tendo vivido com o marido 7 anos desde que se tinha casado. Agora era uma viúva de 84 anos. Ela não deixava o templo, mas adorava o Senhor de noite e de dia, através de jejuns e também orações. E chegando naquela hora, ela dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Este vai ser o texto com o qual nós vamos trabalhar essa manhã. Ele demonstra um dos momentos iniciais da vida de Jesus. Jesus, após ter nascido como um judeu, como um israelita, era necessário que ele fosse levado ao templo para se sacrificar ao Senhor e para se apresentar diante do Senhor como um menino. E a Bíblia vai nos dizer que nesse momento a história de Jesus, ela se barra com 2 personagens que aparecem somente nesse texto de Lucas, que é Simeão e Ana. Esses personagens, eles são personagens a qual a Bíblia vai falar somente aqui nesse texto. Não se sabe muito acerca de suas vidas, além daquilo que é dito aqui, que eles eram senhores de idade, mas que se dedicavam à devoção ao Senhor. Nesse período, no início da chegada de Jesus, Israel vivia um momento de trevas. Israel vivia um momento de declínio na religiosidade. Israel estava se afastando do Senhor. Além disso, Israel estava num contexto de dominação romana. Os romanos vieram, invadiram, dominaram. Eles estavam sem a sua liberdade, eles estavam afastados da sua fé. O templo, que era a casa do Senhor, estava dividido. O templo não era mais o templo de Israel. Ele era conhecido como templo de Herodes. Ele era templo de um romano. Além do sacerdote de Israel, existia um sacerdote romano, que não fazia parte do povo de Deus, que liderava a liturgia no templo. Isso para Israel era algo terrível. E somado a isso, existia 400 anos de silêncio da parte de Deus. O Senhor Deus estava em silêncio durante 400 anos. 400 anos que o Senhor não levantava profetas canônicos para falar e dirigir o seu povo. E nesse lugar de depravação, nesse lugar de afastamento do Senhor, de silêncio da parte de Deus, a Bíblia vai nos dizer que Deus, ele sempre tem um remanescente. Ele tem um povo que permanece fiel à sua lei e à sua palavra, assim como nós vimos no exemplo de Simeão e Ana. Essa pequena passagem que conta na vida desses 2 senhores tem muito a nos dizer. Tem muito a nos ensinar sobre como deve ser a nossa expectativa e nossa esperança diante das promessas do Senhor. De como nós devemos esperar e aguardar o cumprimento das promessas. O primeiro e último versículo que nós lemos tem uma palavra muito importante. Volta comigo no versículo 25. Versículo 25 diz assim: em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso, e ele esperava. Ele esperava. Agora vai comigo para o versículo 38, o último versículo que nós lemos. Versículo 38. E chegando naquela hora, ele dava graças a Deus e falava a respeito do menino. Ela falava, a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Israel. Então a Bíblia vai nos dizer acerca de Simeão, de Ana e do povo remanescente, que eles esperavam, eles aguardavam pelo cumprimento da palavra do Senhor, das promessas do Senhor se concretizando em suas vidas.
Mas o que é interessante de se notar é que essa palavra esperar, ela não fala de uma espera passiva. Não é esperar sentado, aguardando com que algo aconteça. Esperar na Bíblia, ela nos mostra uma ação. Esperar aqui significa receber, fala sobre aceitar alguém, e ela tem principalmente uma ideia de hospitalidade. Esperar não é aguardar sentado para que algo aconteça, mas tem a ideia de hospitalidade no sentido de eu esperar receber alguém. Quando você está esperando uma visita, você não simplesmente espera essa visita chegar. Existe uma ação para que essa visita chegue da sua parte. Quando nós estamos esperando uma visita na nossa casa, a primeira coisa que nós fazemos é dar uma geral. Amém? Tudo debaixo do tapete, brincadeira. A gente guarda os brinquedos, limpa a sala, a gente deixa tudo limpo, organizado para aquela visita. Além disso, talvez preparamos um café, um almoço. Se nós sabemos que aquela visita vai passar mais dias conosco, nós preparamos um lugar de repouso, um quarto, deixamos aquele chocolatinho em cima da cama. Então, a espera na palavra do Senhor, ela nos lembra sobre isso. Ela nos lembra de não somente crermos e aguardarmos, mas agirmos em prol dessa nossa esperança. Então, Simeão e Ana, eles esperavam o Messias, mas eles não esperavam assentados, eles não esperavam inativos. Eles agiam em prol da sua esperança. Eles agiam em prol da promessa do Senhor. E hoje nós veremos através do testemunho deles, de como nós devemos aguardar pelas promessas bíblicas. De como nós devemos agir em prol daquilo que o Senhor nos prometeu. E principalmente da maior promessa que nós temos é que Jesus retornará. A Bíblia vai nos dizer, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O Senhor nos dizendo, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. A palavra do Senhor, as promessas do Senhor, geralmente elas têm um caráter de condição, promessas condicionais que exigem algo ao nosso respeito. 2 Pedro 3,12 vai dizer assim, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, ou o dia do Senhor. Nós não somente esperamos, mas nós agimos, nós apressamos o dia de sua vinda. Isso demonstra que nós devemos agir em prol daquilo que o Senhor nos prometeu. Então aí, através do exemplo de Simeão e Ana, como dito, nós falaremos de 3 pontos, de como nós aprendemos a esperar pelas promessas do Senhor. De como, através do testemunho deles, nós devemos ser, nós devemos crer, deixa eu ver se é essa ordem, isso, e aquilo que nós devemos fazer. Nós precisamos ser, crer e fazer. Simeão, nos primeiros versículos, novamente, versículo 25, é dito que ele era um homem justo e piedoso. Quando a Bíblia vai falar sobre Simeão, ela dá esses adjetivos a ele. Simeão era um homem justo e piedoso. Um homem justo quer dizer que é alguém que observa a palavra do Senhor. Ele é um homem reto, ele é um homem justo, virtuoso. É alguém que guarda os mandamentos de Deus. Ele é alguém que ele é irrepreensível, sem culpa. Ele age e sente inteiramente conforme a vontade de Deus. A sua vida não precisa de correção. Ele é aprovado por Cristo e ele é aceito por Deus. Olha só que lindo é a característica de Simeão como justo. Além disso, ele também é chamado de piedoso. A palavra piedoso, ela significa alguém que é totalmente entregue à prática da fé. É alguém que segura com cuidado, ele é firme, ele é cuidadoso, ele é zeloso na sua reverência com Deus. Ele é um homem piedoso. Além de ser alguém irrepreensível diante do Senhor, ele é alguém que atentava com cuidado, com zelo pela presença de Deus. Ele é alguém que observava os preceitos divinos. Na sua vida não existia nada a ser retificado, a ser corrigido. Simeão, ele era um exemplo de um homem fiel ao Senhor. Ele era o exemplo de alguém que cria na palavra do Senhor. Ele encarnava essa realidade e na sua vida era notório as características de alguém que foi alcançado pela lei do Senhor. Alguém que foi transformado pelo poder de Deus. E além disso, além de ser um homem justo, piedoso, o texto vai seguir dizendo que o Espírito Santo estava sobre ele.
Olha só, como eu disse, nós estamos no período de silêncio da parte do Senhor, onde Deus não levanta mais profetas, e a Bíblia vai nos demonstrar no Antigo Testamento que o Espírito Santo via sobre reis, sacerdotes e profetas. Simeão não nos é dito que ele era nenhum desses três postos em Israel. A Bíblia não diz se ele era um profeta, um sacerdote ou um rei. Alguns vão tentar dizer que ele era um sacerdote na história da igreja, na tradição da igreja, mas nós não temos uma base histórica confiável acerca disso. Mas a Bíblia diz que ele era um homem onde o Espírito Santo estava sobre ele. Ele era um homem que tinha uma vida de relação e comunhão com o Senhor, e a presença de Deus era notória em sua vida. Quando a Bíblia fala de alguém onde o Espírito Santo está sobre, a Bíblia está falando sobre alguém que anda com Deus. Ele era alguém que tinha uma vida de intimidade, de proximidade com o Espírito do Senhor. Num período onde todo o povo estava se afastando de Deus, estava se afastando da religiosidade, das práticas da palavra do Senhor, Simeão ele escolhe permanecer justo e fiel diante do Senhor. E a presença do Senhor ela é notória em sua vida. Isso nos ensina e nos demonstra que a presença do Senhor precisa ser uma realidade nas nossas vidas. Quando as pessoas olham para nós, elas precisam ver em nós a prática da nossa fé. A fé cristã, ela não é uma religiosidade vazia, ou que é presente somente em 2 horas no domingo. Nós passamos 3, 4, 5 meses, talvez, falando sobre Tiago. E a ênfase principal de Tiago é justamente demonstrar que a nossa vida, ela corresponde à palavra. Nós vimos ao longo desses 5, 4 meses que o Evangelho não é somente sobre fé, graça, justificação. Tudo isso é muito importante. Tudo isso é fundamentos da nossa vida cristã. Mas nós vimos também que o Evangelho fala de ricos e pobres. O Evangelho ele fala da nossa língua. O Evangelho ele fala sobre sabedoria. O Evangelho ele fala sobre brigas. O Evangelho ele fala sobre todos os aspectos da nossa vida cotidiana. O Evangelho ele não somente molda a nossa adoração e a nossa devoção no domingo. O Evangelho ele molda todos os aspectos da nossa vida comum. O ano litúrgico ele tem esse período, a maior parte do ano litúrgico, quando nós não estamos nas festas, na preparação do Natal, na preparação da Páscoa, é chamado de ano comum. Para nos lembrar e para nos demonstrar como Cristo precisa estar na nossa vida comum. A presença de Deus ela é tão real sobre nós aqui neste lugar, no culto, como no nosso trabalho, como na nossa escola, como na nossa casa, como no nosso bairro. E Simeão ele demonstra isso. Ele é alguém que o Espírito Santo estava sobre ele. A partir da sua relação com o Espírito de Deus, a Bíblia vai dizer que Simeão ele recebeu uma revelação especial da parte de Deus. Deus, o Espírito Santo, falou com ele que ele não iria passar pela morte sem antes ver o Messias. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E Simeão ele passou a acreditar nessa promessa e viver a partir dela. A Bíblia vai dizer que ele foi ao templo no dia oportuno, e ele pôde contemplar o cumprimento da promessa do Senhor. A partir da sua devoção, a partir do seu zelo, a partir da sua entrega diante do Senhor. Além disso, a Bíblia também vai dizer sobre Ana. Vai comigo no versículo 36. Nós vamos ficar indo e voltando para falar sobre a vida de Simeão e Ana. Versículo 36. Simeão, um homem justo, piedoso, e o Espírito Santo estava sobre ele. No versículo 36 começa dizendo assim: havia uma profetisa chamada Ana. Isso é muito interessante porque a característica que a Bíblia nos dá sobre Ana é que ela era uma profetisa. Esse não é um termo comum de se encontrar no Novo Testamento, do dom da profecia sendo atribuído a mulheres. Existe, é bíblico, mas não é algo comum. E Ana, no início do livro de Lucas, ela é chamada de profetisa. Lembre bem que não existe mais profetas a partir do Senhor. Deus não estava falando com profetas canônicos, profetas inspirados, a qual suas palavras iriam se tornar a palavra de Deus hoje. Mas Deus existia, Deus agia, continuava agindo e falando com profetas. E aqui Ana, uma senhora de 84 anos de idade,
existe uma discussão se ela tinha 84 anos ou se ela estava viúva há 84 anos. Existe essa briga aí nos biblistas para saber se ela estava viúva há 84 anos ou se ela tinha 84 anos de idade. Mas se ela fosse viúva há 84 anos, ela teria mais de 100 anos de idade. Porque ela ficou casada há 7 anos e ela teria casado no mínimo com 13 anos de idade. Mas vamos deixar a matemática para outro dia. Ela era uma senhora avançada de dias. Uma senhora de 84 anos que era chamada de profetisa. A palavra aqui utilizada, profeta, fala de alguém que é movido pelo Espírito Santo de Deus. E por isso ela pode ser usada como um instrumento ou um porta-voz da parte do Senhor. Ela declara aos homens aquilo que ela recebeu por inspiração, geralmente através de sonhos e visões. Fala de homens e mulheres cheias do Espírito de Deus, e a sua vida e palavras defendem a causa de Deus, e eles agem em prol da salvação dos homens. São homens e mulheres movidos pelo Espírito Santo que falam com capacidade e autoridade para instruir, confortar e encorajar, também repreender e dar sentenças, motivando os seus ouvintes. Ana, ela é chamada de profetisa, alguém que através da sua vida e devoção para com o Senhor, ela recebia palavras da parte do Senhor e ela estava habilitada a aconselhar outros, a corrigir outros, a encorajar a comunidade cristã, ou a comunidade de fé, porque a comunidade cristã ainda não existia naquele momento, estava se iniciando, porque o menino Jesus tinha acabado de nascer. Ana é uma mulher que fazia declarações eloquentes e que possuía um dom profético. Ela é chamada de profeta do Senhor em um período de silêncio. A Bíblia vai dizer em Coríntios que o profeta é aquele que fala para edificação, exortação e consolo. E além disso, o profeta ele carrega a característica de alguém que é próximo e íntimo do Senhor. Alguém que ele é tão íntimo do Senhor que ele é considerado um amigo a quem Deus revela os seus planos. Amós, capítulo 3, versículo 7 e 8 diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os santos profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falando Deus, quem não profetizará? Ana, num período de silêncio profético da parte do Senhor, ela era uma mulher que achava graça diante dos olhos do Senhor. E ela era considerada uma amiga de Deus. Num período de silêncio, num período de depravação, num período de afastamento das pessoas, da religiosidade, da prática de fé, nós encontramos Simeão e Ana, dois senhores avançados em idades, que permaneciam fiéis à casa de Deus, que permaneciam fiéis à palavra do Senhor. Obrigado, é o dom aqui. São homens e mulheres que permaneciam fiéis diante do Senhor, e a sua vida nos exemplifica de como nós devemos ser diante das promessas de Deus. A palavra do Senhor, ela precisa moldar a nossa vida, para que em nós possa ser visto as mesmas características. Uma pergunta para reflexão: quando as pessoas se referem a nós, quais são os adjetivos utilizados? Aqui, quando nós falamos de Simeão, a Bíblia, Lucas, o evangelista Lucas, ele fala que Simeão era um homem justo, reto, o Espírito Santo estava sobre ele, e quando fala de Ana, fala de uma mulher que é chamada de profetisa, uma mulher que tem um dom da parte do Senhor, tem uma intimidade com o Senhor, e ela pode ser considerada uma amiga do Senhor. Agora, quando se trata de nós, se eu precisasse falar sobre você, quais são os adjetivos que vêm à minha boca para me referir a você? Ou melhor, aqui é todo mundo crente, as pessoas lá de fora, quando elas olham para nós. Quando ela vai falar sobre os Lucas, sobre o Eduardo, sobre o Samuel, quais são as primeiras palavras, os primeiros adjetivos, qualidades ou defeitos que vêm? Geralmente a gente fala da profissão, a gente, aqui em Minas Gerais, de que família que é, filho de quem que é. A gente pode lembrar de, o que mais? De um time de futebol. A gente pode falar sobre com quem que é casado. Várias características podem ser dadas. Mas quando as pessoas olham para nós, falam da nossa vida, porque todo mundo fala da nossa vida,
E a gente também fala da vida de outras pessoas, mas não falo falar negativamente. Quando eu tento lembrar do Newton ou de alguém. Quais são os adjetivos? Será que eu vou falar do Kaique? Eu falo que ele é muita coisa. Muita coisa. Mas será que eu posso falar dele que ele é um homem justo, reto, piedoso? Alguém que eu vejo o Espírito Santo sobre ele? Alguém que eu posso enxergar como um amigo do Senhor? Quando as pessoas olham para nós, essas características são presentes, porque se elas não tiverem presentes, demonstram que a nossa fé é uma fé vazia. É uma fé de palavras vãs que não alcançou a nossa realidade, que não alcançou a nossa existência. Nós não precisamos agir ou demonstrar ou bater no peito que eu sou um cristão, um servo do Senhor. Mas essas características elas precisam ser notadas em nós. Precisa ser uma realidade em nós. Ao falarem de nós, adjetivos como justo, fiel, entrega ao Senhor, o Espírito Santo, a palavra, a presença do Senhor está sobre ele, precisa ser notada em nossa vida. Quando as pessoas se referem a nós, quais adjetivos são empregados? Então, através de Simeão e Ana, nós vimos um pouco sobre como nós devemos ser diante das promessas do Senhor. Não somente alguém que diz confessar ou diz acreditar, mas nos transformarmos, encarnarmos. Amém. Essa é a realidade na nossa vida. As pessoas precisam ver em nós a devoção, o serviço, a entrega ao Senhor. Então, primeiro nós devemos ser. Depois disso, nós precisamos crer, e crer verdadeiramente naquilo que o Senhor diz. Versículo 25, lá no finalzinho, parte B. Versículo 25. Vamos ler todo por causa das traduções. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e ele esperava a consolação de Israel. Lá no finalzinho do versículo 38, de novo. Ana falava a respeito do menino a todos aqueles que esperavam a redenção de Jerusalém. Então, sobre Simeão, ele esperava a consolação de Israel, e Ana, a redenção de Israel ou de Jerusalém, dependendo da sua versão. Isso vai nos mostrar sobre a expectativa ou a fé nas promessas do Senhor, principalmente nas promessas da vinda do Messias, nas promessas messiânicas. Porque eles acreditavam que o Messias que viria, ele seria a salvação para o seu povo. Ele seria a consolação da parte do Senhor para toda a dificuldade, toda a adversidade que eles estavam enfrentando. Então, eles eram fiéis ao Senhor e eles acreditavam naquilo que o Senhor estava dizendo a respeito na sua palavra, sobre o Messias que viria. Quando Simeão ele fala sobre o Messias no seu cântico, olha comigo o versículo 30. Versículo 30 diz assim: porque os meus olhos já viram a sua salvação. Então, Simeão, ele creu que Jesus, ele era de fato o cumprimento das promessas de Israel, de Deus para Israel. Quando ele viu aquele menino nos braços de seu pai, de seus pais, ele acreditou verdadeiramente que Deus estava cumprindo as suas promessas. Como dito, os judeus eles estavam num contexto de guerra, de domínio dos romanos, e eles esperavam que o Messias seria um grande rei político. A principal razão pela qual os judeus eles desprezaram Jesus, eles rejeitaram Jesus, é porque Jesus não correspondeu à expectativa que eles tinham. Eles achavam que Jesus seria o grande e poderoso rei, que ele realmente é, mas que ele viria com toda a sua glória, com todo o seu resplendor, e iria livrá-los do domínio de Roma. Então, os israelitas, eles pensavam que o principal papel do Messias seria salvá-los da dominação de Roma,
seria um rei político, um rei, um governante humano. Mas Jesus, ele é muito mais daquilo que os judeus esperavam. E Simeão e Ana acreditavam nisso. Simeão, nos seus braços, ele somente tinha um menino. Ele somente tinha um bebê. Simeão, ele não viu nenhum milagre que Jesus fez. Simeão não viu nenhum grande discurso que Jesus fez como um grande mestre. Simeão, ele não viu a morte de Jesus. Simeão não viu o ministério público de Jesus se instaurando. Simeão, ele não viu a ressurreição de Jesus. Simeão não testemunhou de nada da vida de Jesus, além de um bebê nos seus braços. Mas aquele bebê nos seus braços era suficiente para ele crer que Jesus era o Messias que eles estavam aguardando. Eles entenderam que a salvação, ela é o presente mais importante que nós podemos receber da parte de Deus. Deus, de fato, pode nos livrar das opressões humanas. Deus pode nos livrar da dominação dos homens, das dificuldades que essa vida pode nos causar. Deus, ele faz essas coisas. Mas a coisa mais importante que Deus faz na nossa vida é nos salvar. É nos dar uma nova vida na sua presença. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, vai dizer assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Se a minha esperança em Cristo está somente naquilo que Ele pode fazer por mim, nesta vida, somente uma libertação momentânea, uma resposta a uma oração momentânea, ou como hoje é comum, um bem material, uma dádiva, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Porque aquilo que o Senhor tem para nós é muito superior a tudo isso. Simeão, ele segue dizendo, versículo 31, os meus olhos viram a sua salvação, a qual o Senhor preparou diante de todos os povos. A salvação é algo que Deus preparou. Deus preparou. Isso nos lembra de um princípio da nossa fé, que a salvação é algo que provém única e exclusivamente da parte do Senhor. Nós não podemos conquistar, nós não podemos produzir, nós não podemos fazer nada em prol da nossa salvação. A salvação manifesta através de Jesus, é algo que o Senhor preparou. Somente o Senhor pode fazer um menino nascer de uma virgem e se entregar a nós em prol da nossa salvação. A salvação é algo que Deus preparou. E aqui, quando a Bíblia fala de preparar, a ideia principal é de um grande banquete que é preparado para nós nos servirmos. Então, a salvação, ela é apresentada como um banquete, a qual Deus prepara e nos oferece, e a nossa única ação é recebermos. Nós não agimos em prol. Nós não podemos comprar, nós não podemos conquistar. Nós não temos condição nenhuma de fazer parte dos preparativos desse banquete. Somente o Senhor pode fazer. Somente o Senhor pode fazer isso a nós. Isso é expresso em Isaías, versículo 25, capítulo 25, do 6 ao 9. Se você estiver anotando, Isaías, capítulo 25, do 6 ao 9. Série do Advento, em Magodei. Isaías 25, do 6 ao 9 diz assim: o Senhor dos exércitos, Ele dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com os melhores vinhos velhos, pratos gordurosos com tutano e vinhos velhos bem classificados. O Senhor destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Neste monte o Senhor tragará a morte para todos sempre, e assim o Senhor Deus enxugará a lágrima de todos os rostos. Ele irá tirar da terra a dominação do seu povo, porque assim o Senhor falou. Naquele dia se dirá: eis que esse é o nosso Deus em quem nós esperávamos, e Ele nos salvou. Este é o Senhor a quem nós aguardávamos,
e na sua salvação nós iremos nos alegrar. A salvação é proposta como um banquete. E aqui as palavras utilizadas é um banquete de coisas gordurosas. Pode parecer um pouco estranho a nós. Né? Algumas, né? Exatamente. Porque a imagem é de um banquete das melhores carnes. E as melhores carnes é aquela que tem mais gordura, obviamente. Glória a Deus. Mal passada, principalmente. E aqui a imagem que está dizendo é: Deus prepara um banquete para nós das melhores carnes, dos melhores vinhos velhos. E isso é algo que somente o Senhor é capaz de fazer. Porque a imagem é: nós não podemos preparar um banquete dessa magnitude, mas Deus, Ele prepara do melhor para nós. Aquilo que o mundo tem a nos oferecer, a ilustração que veio na minha mente é de um miojo. É rápido, te satisfaz quando você está atrasado, chegou tarde do trabalho, da igreja, da faculdade. É prazeroso. O miojo é bom, de galinha caipira é bom. Mas é algo momentâneo. É algo rápido, assim como o pecado. Te satisfaz no momento. E no final te leva à morte, assim como o miojo. Amém? E diante de um miojo que o mundo tem a nos oferecer, e de um banquete que o Senhor tem a nos oferecer, é melhor nós recebermos aquilo que o Senhor tem para nós. Nada que nós possamos fazer ou receber de outras pessoas é comparável às delícias que o Senhor tem para nós em sua presença. E aqui não está falando de coisas. O banquete apresentado é a salvação. É o Senhor eliminando a morte para todo sempre, o Senhor tirando todas as lágrimas dos nossos olhos, o Senhor tirando o domínio do pecado sobre o seu povo. E nesse lugar que nós aguardamos, Ele nos salva. Nesse lugar que nós aguardamos, nós nos alegramos nele, porque o Senhor é a nossa salvação. A salvação é o melhor banquete que nós podemos receber da parte do Senhor. E lembrando, que a gente é calvinista. Deus preparou. Somente o Senhor pode fazer isso. E a nossa ação é simplesmente receber isso da parte do Senhor. Nós precisamos crer que de fato o Senhor é a nossa salvação. Versículo 32. Versículo 32. O Messias, ele será luz para a revelação aos gentios. E ele será também a glória do seu povo Israel. Jesus, ele se torna luz para nós, os gentios. Assim como o mundo andava em trevas, nós andando e caminhando a nossa própria vida, afastados e alheios à vontade do Senhor, nós estamos também em trevas. Nós andamos afastados de Deus, nós estamos afastados dele, que é a luz, e o pecado, a escuridão nos domina. E assim como a luz chegou ao mundo através de Jesus, ela continua iluminando a nossa vida através da salvação. Jesus, ele ilumina a nossa ignorância. Ele é a luz que nos dirige. Ele é a luz que nos guia. Jesus, ele é a luz do mundo e ele precisa iluminar a nossa vida através da salvação que a nós é oferecido. E além disso, além de ser luz, Jesus também ele é a glória do seu povo Israel. Israel esperava por um líder político, como dito anteriormente, um grande rei que iria acabar com a dominação romana. Jesus, ele não faz isso de maneira direta e momentânea, ainda, ele não fez isso. Mas a presença dele coroa Israel de glória. Israel estava em humilhação, Israel estava em escuridão, Israel estava escravizada por outros povos. E o Senhor foi a sua luz e a sua glória. A simples presença daquele menino foi o suficiente para iluminar a nação de Israel, o seu povo. Porque demonstra a fidelidade do Senhor em cumprir as suas promessas. O Senhor prometeu e Ele cumpriu. O Senhor prometeu que Ele enviaria, assim Ele enviou. O Senhor prometeu que faria, e assim também Ele fez. Continuando no texto, além do menino ser luz e a glória, quando Simeão começa a falar agora diretamente a Maria, sua mãe,
Versículo 34. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe do menino: eis que esse menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel, e para ser também alvo de contradição. É interessante que Simeão diz que a presença daquele menino traria paz, sim, trariam bonanças da parte do Senhor, mas também traria contradição. A presença do menino também traz ruína. A presença do menino revela aquilo que está oculto em nossos corações. A presença do menino não pode nos tornar neutros à sua realidade. Se a presença do menino não nos traz elevação e exaltação diante do Senhor, ela nos traz queda. Jesus, ele manifesta a realidade nos nossos corações. Diante da mensagem do Evangelho, nós nos tornamos responsáveis diante daquilo que nós estamos ouvindo. E não existe neutralidade da nossa parte. Não existe em cima do muro diante da manifestação do Messias. Ou nós o recebemos, e se nós não o recebermos, nós já o rejeitamos. Se eu não recebo a palavra, eu estou a rejeitando. Se eu não cumpro a lei do Senhor, eu já decidi rejeitá-la. Não existe neutralidade. Neutralidade é pecado diante do Senhor. A ação mais importante de nossas vidas é o que nós faremos com o menino. O que nós faremos com Cristo. O que nós faremos com a mensagem, com a luz que a nós é anunciada. De fato, nós estamos firmados na salvação que nos tem sido apresentada. A nossa vida precisa corresponder a essa mensagem. Pois o menino, ele é motivo de queda, mas também de elevação. Ele é motivo de luz, mas também de contradição. E nós precisamos nos decidir em prol do menino ou não. Nós precisamos nos decidir em prol de Cristo ou não. Não pode haver neutralidade da nossa parte. Não existe um amanhã para escolher ou para decidir. Nós somos responsáveis hoje pela mensagem a qual nós temos ouvido. O que nós faremos com Cristo? Nós precisamos ser, nós precisamos crer, e agora nós precisamos fazer. Volta novamente lá no versículo 25. Vamos ver como eles agiam em prol da mensagem, como era a sua espera, a sua esperança nas promessas do Senhor. A primeira coisa dita que Simeão fez: em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Esse homem era justo, piedoso, e ele esperava. Como já dito anteriormente, a espera não é uma espera passiva, ela é uma ação, ela é uma preparação em prol da mensagem. Então Simeão, ele creu, ele recebe a promessa por intermédio do Espírito, ele acolhe, ele age com hospitalidade em prol da promessa, agindo, querendo receber esse hóspede que era Jesus. Então nós precisamos crer na palavra do Senhor, mas agirmos em prol dela. Nós precisamos corresponder àquilo que o Senhor nos fala, àquilo que o Senhor nos pede. Continuando, nos é dito que ele foi movido pelo Espírito. Ele era alguém que o Espírito Santo estava sobre ele, ele tinha uma intimidade com o Espírito do Senhor, e a Bíblia diz que ele era movido, ele era guiado, ele era direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Ele era alguém que ouvia o próprio Senhor falando com ele, e ele correspondia a isso. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, e assim ele pôde contemplar a chegada do Cristo. Esse homem, ele vivia em obediência. Gálatas 5:25 vai nos dizer assim: se nós vivemos no Espírito, nós também devemos andar no Espírito. A vida no Espírito, ela é seguida de um andar, de um caminhar no Espírito. Nós precisamos ter tal intimidade com o Senhor, que a presença do Senhor é notória em nossa vida, e a nossa vida demonstra, corresponde, que nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo do Senhor.
Como tem sido a sua relação para com Deus? De fato, o Senhor tem guiado os seus passos, os seus planos? Ou você tem agido à sua própria vontade? Como tem sido a sua intimidade para com o Senhor? Será que nós temos sido rápidos em corresponder àquilo que o Senhor nos pede? Ou nós preferimos deixar de lado, questionarmos, rejeitarmos, ignorarmos? A profecia, a voz do Senhor não é somente um dom para isso que eu te digo. É uma graça para um relacionamento com Deus. Ana não era uma grande profeta no sentido de profeta canônica, profeta de ofício. Mas ela era uma profeta. Era alguém que ouvia o Senhor no seu dia a dia, no seu relacionar. O intuito de nós sermos profetas ou uma comunidade profética não é somente para termos sonhos e visões com o Senhor nos direcionando em grandes passos, assim como Ele tem feito ao longo desses anos e continua fazendo. Mas é o Senhor nos direcionar no nossa vida comum e ordinária. É o Senhor nos direcionar em pequenas decisões ou escolhas sobre uma profissão, sobre família, sobre a nossa casa, sobre alguém a quem nós devemos nos dirigir em evangelismo. Porque o Senhor fala de mim para aquela pessoa. Talvez você escute uma pessoa de camiseta azul, diga a ela, como um caça-tesouro profético. Talvez é uma simples vontade que surge no seu coração. Nossa, eu preciso falar de Jesus para aquela pessoa. Comigo é algo que acontece bastante. Geralmente vem um start de pessoas que eu não via há bastante tempo. Assim, já aconteceu comigo de eu lembrar de um jovem, de um adolescente que eu cresci com ele, e ele sumiu da minha vida. Não sei que rumo ele tomou. Eu pensei nele num dia, no outro dia eu vi ele. E na mesma semana eu vi ele. Eu tinha 10 anos que eu não via ele e apareceu. Nossa, um profeta? Não. Deus me lembrou, Deus me mostrou. Obviamente, me pediu uma ação. Um sentimento, nossa, eu preciso orar por uma pessoa específica. Isso é sermos guiados pelo Senhor, é nos relacionarmos com o Senhor e deixar que Ele dirija os nossos passos. Algo que também o Senhor faz muito, e principalmente Ele sempre vai fazer, é nos guiar ao arrependimento. Porque a nossa resposta à palavra de Deus sempre começa com arrependimento. É a certeza que a nossa vida, de fato, não está em conformidade com a palavra. E eu preciso me arrepender e, a partir daí, andar em conformidade com o Espírito do Senhor. Então, nós precisamos dessa sensibilidade espiritual. Não como um mega dom, como um profeta ungido da parte do Senhor que vê anjos. Não. É o Senhor falando assim, troca essa calça. Vire à direita. Não vá por essa rua. Por quê? Não sei. Só vire à direita. Nós precisamos ter essa intimidade de ouvirmos o Senhor diariamente na nossa vida comum e ordinária. Simeão, ele era alguém que era movido pelo Senhor. Além disso, ele toma os meninos no braço. Versículo 28. Simeão, ele tomou nos braços e ele louvou ao Senhor. Simeão, ele esperava pelo menino. Ele foi guiado pelo Espírito de Deus até a chegada de Cristo. É o Senhor que nos guia à salvação novamente. E quando ele viu o menino, ele tomou, ele pegou, ele agarrou o menino em seus braços e ele glorificou o Senhor. Nós precisamos tomar a palavra do Senhor em nossos braços. Tomar o cumprimento das promessas. Isso fala sobre zelo, sobre cuidado, sobre devoção. Sobre correspondermos àquilo que o Senhor tem para nós com entrega, com garra, com perseverança. Imagina só um Senhor avançado de dias, em qual o seu melhor amigo, o Espírito Santo do Senhor, lhe deu uma promessa de que ele não morreria até que ele visse o cumprimento dessa promessa. Ele foi perseverante e essa promessa chegou. E aí quando ele vê o menino, ele pega o menino nos seus braços e ele adora o Senhor. Ele corresponde glorificando ao Senhor, que o Senhor é a sua salvação. E aqui no versículo 29 a 32, nós vemos o cântico de Simeão. Simeão, ele glorificando ao Senhor a partir do cumprimento da promessa.
O Cântico de Simeão, ele é um dos 3 principais cânticos na Bíblia relacionados ao nascimento de Jesus. A Bíblia possui uma série de cânticos, de músicas ou de poemas que nos lembra sobre a vida e a vinda do Messias. Alguns autores vão falar que são mais, são 4, 5 ou até mesmo 6, mas ao longo da história da igreja nós temos 3 cânticos principais. Nós temos o Cântico de Maria, que é conhecido como o Magnificat, meu latim não está muito aguçado. Nós temos o Cântico de Zacarias, glorificando o Senhor pelo nascimento do seu filho, João Batista, Benedictus. E aqui nós temos o Cântico de Simeão, que é o Nunc Dimittis, que significa agora despedes, que é como ele começa no versículo 29. Agora, Senhor, pode despedir em paz os seus servos segundo a sua palavra, porque os meus olhos já viram a sua salvação, aquela que o Senhor mesmo preparou diante de todos os povos. O Senhor é luz para a revelação aos gentios e para a glória do seu povo, Israel. Aqui nós vemos Simeão pedindo ao Senhor para que ele o despeça. O entendimento desse texto é Simeão falando para o Senhor, Senhor, pode me levar. Simeão, ele está desejando ou anheloso pela morte, não como alguém que tenta escapar das guerras, das provações, das tentações dessa vida. Mas ele é alguém que estava com o coração grato ao Senhor pelo cumprimento da sua palavra e da salvação a ele manifesta. Simeão, com a chegada do menino, ele tinha certeza que a sua vida estava cumprida. Ele recebeu a libertação, não a libertação de Roma, mas a libertação de uma vida afastada do Senhor, de uma vida de pecado. A salvação o alcançou. E quando a salvação alcança Simeão, a morte perde o seu valor. A morte, o maior dos inimigos da humanidade, aquilo que nós mais tememos, lutamos contra, tentamos adiar, afastar, perde o seu poder. Porque ele sabe que a partir daí a sua vida, ela não termina. Para aqueles que contemplam a salvação, a morte perde o seu poder. Onde estará a morte, o seu aguilhão? Onde está o inferno, a sua força? Paulo vai nos lembrar que para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Simeão, ele fez do menino a sua vida. A vida de Simeão, ela foi mudada, ela foi transformada, ele creu, ele agiu, ele se tornou. E de fato o menino se tornou tudo aquilo que ele mais desejava e almejava. Para Simeão, depois de encontrar o menino, nada mais nessa vida tinha sentido ou tinha valor. Tudo perde o valor diante do conhecimento de Cristo. Como Paulo vai falar, a palavra que Paulo utiliza é que tenho para mim tudo como esterco diante do conhecimento de Cristo. Esse é o bem mais precioso que nós podemos ter. E não pode haver concorrência em nosso coração e na nossa vida com qualquer outra coisa. Diante da manifestação do Cristo, todo mais perde o seu valor. Nós não precisamos e não devemos ter outras fontes de inspiração, de encorajamento, de prazer, porque o menino nos é suficiente. Já quase indo para o final, vamos agora ver o que Ana fez. Versículo 37. Vamos ver o que a profetisa Ana fez diante da promessa. 37 diz assim: agora era viúva de 84 anos. Ela, primeiro, não deixava o templo. Segundo, adorava o Senhor de noite e de dia. Terceiro, através de jejuns e orações. Versículo 38, chegando naquela hora, ela dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Israel. Então, a primeira coisa que nos é dita é que Ana, ela não deixava o templo. Nós estamos falando de uma senhora, uma viúva de 84 anos de idade, que ela não tinha ou não exercia os benefícios de uma vida familiar, de uma vida de casada.
mas que, apesar de toda a dificuldade e impossibilidade, mesmo no auge dos seus 84 anos de idade, ela não deixava o templo. Ela não deixava a casa do Senhor. Ela não deixava o lugar onde Deus escolheu se manifestar, o lugar onde Deus estabeleceu o seu santo monte, mesmo com todos os problemas e dificuldades que no templo tinha. Como já dito, era o templo de Herodes. Era o templo onde o sacerdote era um sacerdócio duplo. Tinha um sacerdócio judeu e tinha um sacerdócio romano. Mas Ana, ela permanecia diante do Senhor. Ela não deixava o templo. E além disso, ela adorava ao Senhor. Ela se dedicava noite e dia à adoração pública, à adoração comunitária. Ela se dedicava a louvar o Senhor com a sua vida diariamente, celebrando aquilo que o Senhor fez, lembrando a ela mesma de quem o Senhor era, que esse é o propósito da adoração. Nós olharmos e contemplarmos o Senhor e entoarmos aquilo que nós temos visto nele, nos lembrando que Ele é bom, que Ele é santo, que Ele é grande. Ana, ela não deixava o templo. Nós também não devemos ter desculpas para deixarmos o templo. Ela adorava o Senhor. Se uma senhora de 84 anos de idade pode adorar o Senhor de noite e de dia, nós também podemos. E além disso, 84 anos de idade, ela se dedicava à vida de devoção. Ela adorava o Senhor, e a Bíblia é bem clara a dizer que fazia isso através de jejuns e de orações. Quando nós somos chamados a nos entregarmos ao Senhor em devoção, nos abdicarmos de coisas, através da disciplina do jejum. Eu sei que não é fácil. Nossa igreja, como eu disse, nós celebramos a quaresma, nós jejuamos na quaresma, 40 dias, não é fácil. Nós temos outros períodos de jejum corporativo, comunitário. Nós também devemos ter momentos especiais ou pessoais de jejum, de abdicação. Eu sei que é difícil, mas aqui a Bíblia está nos dando um exemplo que nos torna indesculpáveis. Uma senhora de 84 anos de idade que jejuava ao Senhor. E o jejum está atrelado à frase anterior. Ela adorava ao Senhor de noite e dia com jejuns e orações. Jejuns e orações está ligado ao noite e dia. Algo comum na vida dela. Nós precisamos também nos dedicarmos ao Senhor. Temos o Senhor como nosso amigo, a quem nós dirigimos orações, não somente petições, mas uma vida devocional que se relaciona com o Senhor, que conhece o Senhor. Salmo de número 84, Salmo de número 84, versículo 2 diz assim: a minha alma suspira e ela desfalece pelo desejo dos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exaltam pelo Deus vivo. A minha alma suspira e desfalece por desejo de estar nos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exaltam ao Deus vivo. Ana, ela não deixava o templo, ela adorava o dia e noite, ela se abnegava através de jejuns e tinha intimidade com o Senhor através da oração. A última coisa que a Bíblia vai nos dizer que Ana fez é que ela falava a respeito, versículo 38, e chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos aqueles que esperavam a redenção de Jerusalém. Isso nos mostra que havia em Jerusalém um remanescente fiel, que permanecia fiel diante do Senhor. E quando Ana viu o menino, ela passou a falar do menino para todos os outros que também esperavam. Nós não estamos sozinhos nessa jornada. O Senhor permanece, ou o Senhor mantém um povo fiel a Ele mesmo. E nós temos a responsabilidade, uma vez que olhamos para o menino, de nos lembrarmos e falarmos uns aos outros acerca do menino. Aqui fala da responsabilidade comunitária, de nós nos animarmos e de nos relembrarmos da promessa do Senhor, que é isso que nós fazemos domingo após domingo, terça após terça, quarta após quarta, uns aos outros, celebrando através de salmos, hinos e cânticos espirituais, é nós nos lembrarmos acerca do menino. E também falarmos para outros, que existem pessoas que aguardam, mas não têm conhecimento, não sabem acerca do menino. Nós temos a responsabilidade de lembrá-los ou de falar para eles que a luz chegou ao mundo. Que o Senhor manifestou a sua luz aos gentios, aqueles que estão perdidos em trevas.
Um comentarista, Barclay, ele vai dizer assim que nessa passagem nós encontramos a história comovente de uma das pessoas quietas da terra. Aqui está uma mulher a quem Deus se revelou. Que tipo de pessoa ela era? Ela era uma mulher que, embora tivesse conhecido a tristeza, viúva de 84 anos, ela não era uma pessoa amargurada. Ela, apesar de ser uma pessoa de bastante idade, ela nunca perdeu a esperança. Ela nunca deixou de adorar na casa de Deus e ela nunca deixou de orar. Simeão e Ana, através do seu exemplo, nos demonstra como nós devemos agir diante das promessas do Senhor. Daquilo que Ele nos promete na sua palavra e da sua principal promessa que Ele retornará. Nós devemos ser a realidade de alguém que crê nas promessas do Senhor. Nós devemos verdadeiramente crer, nos apegarmos, abraçarmos, assim como Ele fez com o menino, nessas verdades. E nós precisamos também agir, assim como Simeão e Ana agiram diante dessa promessa. Se coloque de pé, para que nós possamos ter um momento de reflexão diante dessa mensagem. Como as outras pessoas nos descrevem? Quando as pessoas olham para nós, quais adjetivos são utilizados? Justiça, retidão, o Espírito Santo está com ele, é uma realidade? Quando as pessoas olham para nós? Nós temos os mesmos adjetivos que são atribuídos a Simeão e Ana? Alguém em quem não há erro, não há correção a se fazer. Alguém que é conhecido como íntimo, próximo do Senhor, amigos do Senhor. De fato, nós estamos firmados na salvação que nós temos sido apresentados? Como nós temos agido diante dessas promessas? Nós estamos assentados, alheios a essa realidade? Ou nós estamos demonstrando que nós cremos verdadeiramente, esperando e apressando a vinda do Senhor? Se o menino nos aparecesse hoje, nós teríamos em nosso coração um lugar preparado para ele? Ele encontraria em nós um lugar agradável para a sua morada? Nós temos feito da consolação do Messias a nossa própria vida? Cristo de fato é tudo aquilo que nós temos de mais importante? Cristo de fato se tornou a nossa própria vida? Nesse final de ano, eu creio que muitos aqui podem estar com expectativas frustradas, talvez planos não concretizados. Muitos podem chegar no final de um ano cansado, sobrecarregado e até mesmo sem esperança. Às vezes os planos que você fez na virada do ano, as resoluções de ano novo não se concretizaram. Talvez você perdeu mais do que você ganhou. A dúvida, o medo pode ter encontrado lugar no seu coração. Que nesses dias de apostasia e trevas, o Senhor nos permita contemplar a sua luz. Salmo de número 27, no versículo 1 diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem eu terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem eu temerei? Graças nós te damos, Jesus. Tu és a nossa luz e a nossa salvação. Nesse início de advento, nós voltamos nossos olhos para o Senhor, crendo que a luz da salvação nos foi manifesta. O Senhor iluminou as trevas de nossos corações. Nós que outrora andávamos errantes, distantes do Senhor, cativos e oprimidos por esse mundo e pelo pecado, aprove ao Senhor no momento necessário se revelar a nós. Senhor, eu oro
oro para que ao longo dessas semanas o Senhor reacenda a esperança no nosso coração. Resplandeça a luz da sua face sobre nós. Salva-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor, nesses dias. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem eu temerei?